Bem-vindos à disciplina de Direito da União Europeia. Neste primeiro vídeo sobre o quadro institucional da União, vamos estudar as quatro grandes instituições políticas: o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia. Compreender como estas instituições são constituídas, como funcionam, que competências têm e como se relacionam entre si é indispensável para compreender toda a dinâmica do direito da União Europeia, seja no plano do quadro de elaboração de produção normativa, seja no próprio funcionamento e garantia do cumprimento do direito da União. Vamos começar pelo Parlamento Europeu. Nos termos do artigo 10º, número 1 do Tratado da União Europeia, a União funda-se no princípio da democracia representativa. O artigo 10º, número 2, estabelece que os cidadãos são diretamente representados pelo Parlamento Europeu ao nível da União, assumindo os Parlamentos Nacionais um papel distinto, mas complementar, nos termos do artigo 12 do Tratado da União Europeia. Portanto, este princípio da democracia representativa decompõe-se neste duplo papel, o papel do Parlamento Europeu, mas também depois o papel dos Parlamentos Nacionais. O Parlamento Europeu, que tinha como designação inicial nos tratados Assembleia, passou a designar-se Parlamento Europeu por uma decisão do próprio de 1962 e esta designação Parlamento Europeu só se tornou oficial com o Ato Único Europeu. Numa fase inicial, os deputados eram designados pelos Parlamentos Nacionais de acordo com o procedimento que cada país estabelecia. Em junho de 1979 ocorreu a primeira eleição por sufrágio direto e universal, em aplicação de um ato de 1976 que fixava regras mínimas, como o período em que decorrem as eleições e a idade mínima dos eleitores. Os deputados, que são eleitos por sufrágio universal, direto, livre e secreto, por um mandato de 5 anos. Este é o mandato da legislatura do Parlamento Europeu. Há alguns problemas quanto ao processo eleitoral e quanto à própria composição, como podem ver neste slide. O primeiro tem que ver com a representação proporcional. O número de deputados que cada Estado tem é diferente e o objetivo aqui é o de aumentar a representação dos Estados mais pequenos. Nos termos do artigo 14, número 2, como podem ver, a representação é degressivamente proporcional, ou seja, os Estados de menor dimensão têm um peso em termos de número de deputados que é maior do que aquilo que corresponderia a uma representação proporcional se estivéssemos a olhar, por exemplo, para os países de maior dimensão ou até de média dimensão. O segundo problema tem que ver com o processo eleitoral. Não há um processo universal, uniforme para as eleições do Parlamento Europeu. O artigo 223, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, prevê que o Parlamento Europeu deve elaborar um projeto destinado a estabelecer as disposições necessárias para permitir esta eleição, segundo um processo uniforme em todos os Estados-membros, ou pelo menos baseado em princípios comuns a todos os Estados-membros. Este ato teria que ser aprovado pelo Conselho por unanimidade em processo legislativo especial e também pelo Parlamento Europeu. Sucede, no entanto, que até o momento isso ainda não aconteceu. O número de deputados está estabelecido nos tratados com um limite superior de 751 deputados, incluindo o Presidente. Há um mínimo que são 6 deputados por Estado e não mais, um limite máximo, não mais de 96 deputados por Estado. Esta composição é fixada por uma decisão unânime do Conselho Europeu, por iniciativa e com aprovação do Parlamento Europeu. Neste momento temos 720 deputados, dos quais 21 são os deputados que representam os cidadãos que votam em Portugal. Os deputados têm um conjunto de privilégios e imunidades inerentes ao exercício da sua função e são independentes no exercício do seu mandato, isto sem prejuízo da sua integração em grupos políticos europeus. Estes partidos políticos a nível europeu são partidos pan-europeus, não são partidos nacionais, são partidos políticos ao nível europeu. O artigo 10º, número 4 do Tratado da União Europeia estabelece que eles desempenham aqui um papel em termos de criação de uma consciência política europeia e como forma de expressão da vontade dos cidadãos da União. O Parlamento Europeu delibera por maioria dos votos expressos, nos termos do artigo 231, primeiro parágrafo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e tem como quórum mínimo para o seu funcionamento 1/3 dos membros, o que é fixado pelo seu regimento. O Parlamento Europeu tem um conjunto de órgãos próprios, tem o Presidente e a Mesa, que são eleitos de entre os seus membros.
O Presidente e a Mesa têm mandatos de 2 anos e meio e aquilo que tem sido a tradição é os 2 partidos mais votados fazem uma rotação da presidência a meio do mandato e, portanto, um dos partidos elege o Presidente durante o primeiro mandato, primeiro para um mandato de 2 anos e meio e depois será assumido por um Presidente do outro principal grupo por mais 2 anos e meio. O Presidente dirige os trabalhos do Parlamento Europeu. Depois temos um conjunto de outros órgãos, incluindo temos os 5 questores também, e a mesa que tem o Presidente, 14 vice-presidentes e os 5 questores que estão nesta mesa como consultores. Temos um outro órgão ainda que é a Conferência dos Presidentes, em que está o Presidente do Parlamento Europeu e os Presidentes dos grupos políticos, e no âmbito do Parlamento Europeu existe um processo oficializado para o lobbying e aqui os questores têm este papel importante de registro das atividades lobbyistas e, para além do que está previsto no regimento, temos também um código de conduta que está anexo a esse regimento. Quanto às competências, nos termos do artigo 14, número 1 do Tratado da União Europeia, a principal competência exercida pelo Parlamento é exercida conjuntamente com o Conselho, e essa é a função legislativa e a função orçamental. Mas o Parlamento também exerce funções de controle político e ainda funções consultivas. Além disso, como vamos ver, o Parlamento Europeu elege o Presidente da Comissão. O Conselho Europeu propõe, deliberando por maioria qualificada ao Parlamento Europeu, um candidato a Presidente da Comissão. Este candidato tem que ser depois eleito por maioria dos membros do Parlamento Europeu. Caso este candidato seja rejeitado, então o Conselho Europeu tem que submeter um novo candidato no prazo de 1 mês, o que até hoje nunca aconteceu. Os outros comissários são, juntamente com o Presidente e o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, abreviadamente aqui só Alto Representante, estão sujeitos depois colegialmente, enquanto colégio de comissários, a um voto de aprovação do Parlamento Europeu. Só depois desse voto de aprovação, então, é que a Comissão é finalmente nomeada pelo Conselho Europeu. O Parlamento Europeu exerce um poder de controle político sobre a Comissão. O Parlamento pode, por maioria dos seus membros, pedir à Comissão que lhe apresente propostas para a elaboração de atos da União, embora, como vamos ver, a Comissão não seja obrigada a responder afirmativamente a esse pedido. A Comissão tem também o direito de assistir a todas as sessões do Parlamento Europeu, sendo que ela é ouvida sempre que o solicite. E depois temos também um processo muito importante de controle político, que é o processo das questões. A Comissão tem que responder oralmente ou por escrito às questões que lhe sejam colocadas pelo Parlamento Europeu ou pelos seus membros. E, portanto, temos aqui um instrumento de escrutínio democrático daquilo que é o exercício de funções pela Comissão. Por fim, temos também um mecanismo de fiscalização, que é a discussão do relatório geral anual da Comissão, nos termos do artigo 233 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Em relação à Comissão Europeia e ao Alto Representante, o Parlamento tem um poder importante, uma espécie de arma nuclear, que é a moção de censura. Nos termos do artigo 17, número 8 do Tratado da União Europeia, a Comissão é colegialmente responsável perante o Parlamento Europeu, o que significa que a aprovação de uma moção de censura leva à admissão coletiva da Comissão. Contudo, o Alto Representante, que, como vamos ver, tem aqui uma dupla lealdade, porque é simultaneamente membro da Comissão, mas é também titular da presidência de uma das composições do Conselho e nesta matéria também responde perante o Conselho Europeu. Este Alto Representante só se demite das funções na Comissão, como consequência de uma moção de censura, não daquelas em que dependa do Conselho Europeu. A moção de censura, prevista neste artigo 17, número 8, é depois regulada pelo artigo 234. Tem que haver uma votação pública, há um período de 3 dias de reflexão após o depósito da moção, ela exige para a sua aprovação 2/3 dos votos expressos que representem a maioria dos membros que compõem o Parlamento Europeu, ou seja, é uma maioria particularmente exigente e até o momento nunca houve uma moção de censura que tenha sido de facto aprovada, embora várias tenham sido submetidas à votação ao longo dos anos. Uma vez aprovada a moção de censura, então os membros da Comissão têm que se manter em funções até serem substituídos e depois os novos comissários que os venham a substituir só vão cumprir o remanescente do mandato. Isto tem que ver com o facto de existir uma articulação entre o mandato da Comissão e a legislatura do Parlamento Europeu.
Em relação ao alto representante, existem alguns poderes também de controlo, uma vez que o Parlamento Europeu pode dirigir perguntas e também recomendações ao alto representante, além de organizar debates sobre a política externa e de segurança comum. Há também um controle político sobre o Conselho e o Conselho Europeu. Em relação ao Conselho, o Conselho também é ouvido pelo Parlamento, nas condições que são fixadas pelo respectivo regimento, e também em questões e recomendações em matéria de política externa e de segurança comum, aqui nos termos do artigo 36 do Tratado da União Europeia. O Presidente do Conselho Europeu deve apresentar um relatório após cada reunião do Conselho Europeu. E, portanto, isto permite um envolvimento do Parlamento Europeu nos trabalhos do Conselho Europeu. Para além disso, pode também ser ouvido regularmente nas condições também fixadas pelo regimento, do mesmo modo que acontece com o Conselho. O Banco Central Europeu também está sujeito a algum escrutínio por parte do Parlamento Europeu. O Parlamento, no entanto, tem que respeitar a independência do Banco Central Europeu. Nos termos do artigo 282, número 3, segundo parágrafo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Enfim, nós não vamos ter tempo para explorar nesta cadeira, os aspectos mais de pormenor de funcionamento da União Económica e Monetária, mas o Banco Central Europeu tem um mandato que lhe é atribuído diretamente pelos tratados de garantir a estabilidade de preços e, de certa forma, há nos tratados uma proteção relativamente a essa independência do Banco Central Europeu, daquilo que seja necessário para assegurar essa missão, que, repito, lhe é confiada diretamente pelos tratados. O Parlamento pode, no entanto, promover um debate de caráter geral sobre o relatório de atividades anual do Sistema Europeu de Bancos Centrais e também sobre a política monetária do ano anterior e do ano em curso, podendo também fazer a audição do Presidente do BCE e outros membros da Comissão Executiva pelas comissões parlamentares competentes que fazem, portanto, aqui o acompanhamento regular da política monetária europeia. Há também um controle sobre todas as instituições através das comissões de inquérito. As comissões de inquérito, que estão previstas atualmente no artigo 226 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, visam investigar alegações de infração ou de má administração na aplicação do direito da União. A primeira foi criada para analisar a crise da chamada crise das vacas loucas, ou crise da BSE, em 1996. Estas comissões, no entanto, não se confundem com aquilo que é uma função de controlo jurisdicional e, portanto, elas não podem ser constituídas quando estes factos estiverem perante em instância numa jurisdição e enquanto esse processo jurisdicional não estiver concluído. Portanto, há uma clara separação de funções entre o controle político e aquilo que é o controle judicial sobre a atuação das instituições. O Parlamento tem também uma competência consultiva, que é hoje em dia essencialmente facultativa, sendo obrigatória apenas nos casos previstos nos tratados, e tem aqui alguns dos vários exemplos em que o Parlamento é chamado a emitir o seu parecer. O Parlamento tem também uma competência de aprovação prévia, que veio substituir uma competência consultiva através de exigência de um parecer favorável. Tem aqui uma indicação de alguns dos casos mais importantes. Quando é desencadeado o procedimento do artigo 7º, um procedimento pela existência de uma violação grave e persistente por um Estado-membro dos valores essenciais dos princípios fundamentais da União Europeia, quando há adesão de novos Estados-membros, artigo 49, primeiro parágrafo do Tratado da União Europeia, no âmbito da revisão dos tratados, através do chamado processo de revisão simplificado ou cláusula passerelle, artigo 48, número 7, quarto parágrafo do Tratado da União Europeia, num acordo sobre a retirada de um Estado-membro, para estender direitos da cidadania da União, para autorizar uma cooperação reforçada ou para estender as competências da União a matérias não previstas nos tratados, como é o caso do artigo 352, número 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O Parlamento Europeu tem hoje em dia como uma das suas principais competências a competência legislativa e orçamental. O Parlamento participa no processo legislativo ordinário em igualdade com o Conselho, nos termos do artigo 294 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Já o orçamento está sujeito a um processo legislativo especial, o do artigo 314, número 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No âmbito orçamental, o Parlamento pode fazer alterações ao projeto de orçamento apresentado pela Comissão, incluindo quaisquer receitas ou despesas, desde que sejam aprovadas por maioria dos membros. Há lugar a uma aprovação tácita se o Parlamento não se pronunciar neste prazo de 42 dias após a transmissão do projeto pela Comissão, que nos termos do artigo 314, número 4, a linha B do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, cabendo depois também ao Parlamento declarar então verificada a aprovação do orçamento ou então,
Em alternativa, rejeitar o projeto de orçamento por maioria dos membros e 2/3 dos votos expressos, nos termos do artigo 314, número 7, a linha B do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O Parlamento Europeu tem também uma competência regulamentar e poder de decisão próprio nos casos previstos nos tratados. Tem uma competência regulamentar na fixação do estatuto e condições do exercício dos deputados, as regras sobre o exercício do direito de inquérito e do provedor de justiça, neste caso com parecer da Comissão e aprovação do Conselho. Tem também poder de decisão próprio, como é natural nestes órgãos, para a adoção do seu próprio regimento. Tem competências para acompanhar a execução das normas nos termos do artigo 291 do Tratado e, em relação aos chamados atos delegados, tem o poder de revogar a delegação e se opor à entrada em vigor do ato delegado em igualdade com o Conselho nos termos do artigo 290 do Tratado. No âmbito do processo de alteração dos tratados, adesão e retirada de Estados-membros, o Parlamento participa neste processo de revisão, seja no processo ordinário, artigo 48, número 2 do Tratado da União Europeia, seja no processo simplificado, no artigo 48, número 6 do mesmo tratado. Há um procedimento de consulta, o Parlamento participa na convenção, quando constituída para fazer esta revisão, e, por fim, tem que aprovar também todos os processos simplificados de alteração dos tratados. No caso do processo de adesão, o Parlamento Europeu é chamado a aprovar os países candidatos e o Parlamento tem também, em caso de retirada, como aconteceu com o Brexit, tem que aprovar o acordo de retirada. No âmbito da celebração de acordos internacionais, o artigo 218, número 6, a linha A, prevê a aprovação pelo Parlamento Europeu de um conjunto de acordos, os acordos de associação, que são, portanto, no fundo, acordos que promovem uma maior aproximação, uma maior integração entre países, poderão até eventualmente ser futuros candidatos, e a União. Acordos de adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Caso esta se venha um dia a verificar, o acordo estará sujeito à aprovação do Parlamento Europeu. Acordos que criem, independentemente da matéria, criam um quadro institucional específico mediante a organização de procedimentos de cooperação e acordos com consequências orçamentais significativas para a União e, por fim, acordos que abranjam domínios aos quais seja aplicável o processo legislativo ordinário ou o processo legislativo especial, quando a aprovação pelo Parlamento Europeu seja obrigatória. Ou seja, temos aqui, se quiserem, o espelho daquilo que é a competência legislativa interna. Portanto, se o Parlamento tem que intervir para a aprovação de legislação da União numa matéria que vai ser regulada por um acordo internacional, então exige-se também a aprovação do Parlamento Europeu para evitar que a sua participação seja posta em causa por via da celebração de um acordo internacional. Nós temos no artigo 218, número 6, a linha B. Em relação aos restantes acordos, há uma consulta obrigatória, mas essa consulta não é vinculativa para a celebração de acordos internacionais fora destes casos previstos no artigo 218, número 6, a linha A. Quanto ao contencioso, inicialmente a legitimidade ativa do Parlamento Europeu estava ligada à proteção das suas prerrogativas institucionais. E, aliás, enfim, não temos aqui tempo para explorar isso, mas foi um poder que foi sendo paulatinamente adquirido pelo Parlamento na sequência de um conjunto de conflitos interinstitucionais em que o Parlamento pugnou junto do Tribunal de Justiça pelo reconhecimento da sua legitimidade ativa para, de certa forma, judicializar aquilo que eram essencialmente conflitos políticos interinstitucionais. Atualmente a sua legitimidade ativa é alargada, ou seja, o Parlamento Europeu, como veremos quando falarmos sobre o contencioso da União, não necessita demonstrar que tem um interesse específico em agir. Isso acontece, por exemplo, no recurso de anulação e também no recurso por omissão quanto a atos ou omissões de outras instituições, respectivamente nos artigos 263, segundo parágrafo, e 265, primeiro parágrafo, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Além disso, o Parlamento Europeu também participa no processo de reenvio prejudicial previsto no artigo 267 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Existe um direito de petição junto do Parlamento Europeu que já era reconhecido no regimento antes do Tratado da União Europeia e que está atualmente regulado pelo artigo 227 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Podem fazer estas petições qualquer cidadão da União, mas também qualquer pessoa singular ou coletiva que tenha residência ou sede estatutária num Estado-membro. Podem fazê-lo individualmente ou em associação com outros cidadãos ou pessoas, e o âmbito deste direito de petição abrange qualquer questão que esteja nos domínios da atividade da União, desde que digam diretamente respeito àqueles que exercem essa petição.
Existe também uma outra forma de proteção dos particulares através do provedor de justiça, que, nos termos do artigo 228 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é eleito pelo Parlamento Europeu e é independente e pode receber queixas sobre a má administração na atuação das várias instituições, órgãos e organismos da União, exceto quanto ao Tribunal de Justiça relativamente ao exercício das suas funções jurisdicionais. Esta é uma forma de garantir a independência do papel desempenhado pelo Tribunal de Justiça. Vamos agora olhar então para o Conselho Europeu. Nos termos do artigo 15, número 1 do Tratado da União Europeia, o Conselho é o órgão que dá à União os impulsos necessários ao seu desenvolvimento e que define as orientações e prioridades políticas gerais da União. Também se diz claramente que o Conselho Europeu não exerce função legislativa. Essa função é exercida, como vamos ver, ou co-exercida pelo Conselho da União e pelo Parlamento Europeu. No passado, aliás, nem sequer tinha um poder de decisão próprio. Isso começa a mudar com o Tratado de Amsterdão e já vimos aqui alguns artigos onde existe a atribuição ao Conselho Europeu de um poder de decisão. O Conselho Europeu é constituído pelos chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros, pelo Presidente do Conselho Europeu e pelo Presidente da Comissão. O alto representante para a política externa e de segurança participa nos trabalhos do Conselho Europeu e, para além disso, os membros que representam os Estados e o Presidente da Comissão podem também ser assistidos, respectivamente, por um ministro ou por um membro da Comissão. O Presidente do Parlamento Europeu pode também ser convidado para ser ouvido, mas nesse caso a audição decorre no início da reunião e depois, então, na reunião quem participa são aqueles que são membros de pleno direito do Conselho Europeu. O Conselho Europeu reúne pelo menos 2 vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que a situação o exija, por convocatória do Presidente. Estas reuniões decorrem, regra geral, em Bruxelas e têm a duração máxima de 2 dias. As reuniões não são públicas, mas, nos casos em que exista uma previsão de adoção de uma decisão, o Conselho Europeu pode deliberar tornar públicos os resultados dessa votação e até divulgar as eventuais declarações que tenham sido exaradas em ata e pontos da ata relativos a essa decisão. Quando chamado a exercer formalmente um poder de decisão, o Conselho Europeu decide por consenso, a menos que haja uma norma que diga em contrário. Ou seja, não é a mesma coisa que unanimidade, o que exige é que ninguém se oponha à aprovação dessa decisão. O regulamento interno e as questões processuais são decididas por maioria simples, nos termos do artigo 235, número 3 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. A votação, quando exista, tem que ser pedida pelo Presidente do Conselho Europeu nos termos do regulamento interno desta instituição. Cada Estado-membro só pode representar por delegação outro membro. Portanto, nem todos têm que estar presentes, mas o limite máximo em termos de representação é que cada Estado pode representar no máximo um outro Estado-membro. Esta é uma regra que vem ainda dos tempos do funcionamento do Conselho e que foi transposta para o Conselho Europeu. Aplicam-se também aqui as regras da maioria qualificada do artigo 16, número 4 do Tratado da União Europeia e do artigo 238, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, quando se preveja a aplicação de uma votação por maioria qualificada. Claro que o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão não votam. Portanto, quem tem o direito de voto são os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros. O facto de haver abstenções não impede a unanimidade, e isto está hoje em dia explicitamente previsto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e é uma forma de obstar a que países como a França, por exemplo, pudessem repetir a famosa crise da cadeira vazia de 1965. Existe um quórum, uma presença mínima de membros, tem que estar presentes 2/3 dos membros, sem contar com o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão, o que mostra também, mais uma vez, que há aqui uma lógica essencialmente de representação dos Estados e em particular dos executivos de cada Estado. Há também um procedimento de voto escrito nos termos do artigo 7º do Regulamento Interno, para questões que eventualmente não seja obrigatório estarem todos reunidos. Existe atualmente esta função, que é a função de Presidente do Conselho Europeu. O Presidente do Conselho Europeu é uma personalidade que não pode exercer mandatos nacionais, portanto não pode ser chefe de Estado ou de Governo em exercício e tradicionalmente, como vamos ver, esta função tem sido ocupada por antigos chefes de governo na prática, por antigos primeiros-ministros. O Presidente do Conselho Europeu é eleito por maioria qualificada para um mandato de 2 anos e meio, renovável uma vez nos termos do artigo 15, número 5 do Tratado da União Europeia.
O Presidente tem uma competência importante que é a de presidir e dinamizar os trabalhos. É ele que assegura a preparação, a continuidade destes trabalhos, em cooperação com o Presidente da Comissão e com base nos trabalhos do Conselho da União, do Conselho na sua composição de assuntos gerais, atuando para facilitar a coesão e o consenso. É também o Presidente do Conselho Europeu que depois vai apresentar um relatório de cada reunião ao Parlamento Europeu. O Presidente do Conselho Europeu tem também uma função de representação externa, embora não haja uma divisão clara de funções, como vamos ver. O Presidente do Conselho Europeu assegura a esse nível e nessa qualidade a representação externa da União nas matérias no âmbito da política externa e de segurança comum, mas como o próprio Tratado diz, sem prejuízo das atribuições do alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança. Nos termos do artigo 15, número 6, segundo parágrafo do Tratado da União Europeia. Nesta imagem podem ver o atual Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o anterior, Charles Michel. O anterior Presidente tinha sido Primeiro-Ministro da Bélgica. E o Secretário-Geral assiste às reuniões do Conselho Europeu para precisamente fazer este trabalho de apoio às reuniões. Como referi, o Conselho Europeu, a principal competência, esta competência de impulsos a dar ao processo de integração e definição de prioridades políticas gerais. Em termos de competências, o Conselho tem, por exemplo, uma competência, há o artigo 236 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, prevê que é o Conselho Europeu que decide sobre a lista de formações do Conselho da União que não estão previstas nos tratados e sobre a ordem de presidência do Conselho. Há quem entenda que estamos aqui numa espécie de super-instituição, como é o caso da professora Maria Luísa Duarte, que diz que em função dos poderes atribuídos e da natureza aberta do papel que pode desempenhar, estaria assim num patamar superior ao das demais instituições. Isto não é necessário, enfim, compreendo a afirmação, o objetivo é dizer que, no fundo, aquilo que estamos aqui é perante uma instituição que, de certa forma, tem um caráter eminentemente político e a própria preocupação em excluir a função legislativa é uma forma de colocar o Conselho Europeu acima daquilo que é o nível normal de funcionamento das instituições políticas e, portanto, compreendo esta ideia de que estaria assim numa espécie de patamar superior das outras instituições, mas, na verdade, é também uma instituição da União sujeita às regras e, inclusivamente, aos princípios, incluindo o princípio do equilíbrio institucional, como teremos ocasião de ver mais adiante. É verdade que este papel muito aberto não lhe dá muitos poderes formais, mas, como eu dizia, separa-o daquilo que é o diálogo institucional que é característico dos processos legislativos e de decisão, ou seja, é um caso em que a ausência de normas muito concretas sobre os seus poderes acaba por lhe dar uma maior liberdade, mas essa margem de atuação é essencialmente feita a nível político e não propriamente a nível jurídico. Vamos agora olhar então para o Conselho da União Europeia. Nos termos do artigo 16, número 2 do Tratado da União Europeia, o Conselho da União é constituído por um representante de cada Estado-membro ao nível ministerial, com poderes para vincular o governo do respectivo Estado-membro e de exercer o direito de voto. O Conselho tem a sua sede em Bruxelas e tem sessões regulares em abril, junho e outubro no Luxemburgo. Isto tem que ver com o problema das sedes. Enfim, as sedes das instituições são um assunto muito caro aos vários Estados-membros, que consideram que é um fator de prestígio terem a sede das instituições no seu país, e desde cedo houve uma discussão entre três grandes cidades, três locais: Bruxelas, na Bélgica, o Luxemburgo e Estrasburgo, em França. E essas questões acabaram por nunca ser totalmente resolvidas e portanto, a solução é algo como isto. Uma instituição tem uma sede em Bruxelas, mas tem um determinado número de reuniões mínimas que tem que realizar no Luxemburgo. Já agora, quando foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, inicialmente a ideia de Jean Monnet era até transformar aquilo que era, na altura, uma região que tinha uma administração autónoma no tempo da ocupação, que era o Sarre, transformar essa região numa espécie de distrito federal, o equivalente a Washington DC nos Estados Unidos, e portanto teríamos um distrito federal que, não estando integrado em nenhum Estado-membro, seria um território próprio, digamos assim, destas comunidades. Contudo, foi realizado um referendo, o Sarre optou pela sua reintegração no território da Alemanha, na Alemanha Federal, e, portanto, essa ideia do Distrito Federal acabou por desaparecer.
O Conselho da União é convocado pelo Presidente, por sua iniciativa, um dos seus membros ou da Comissão. A Comissão participa também nos trabalhos a convite e também o Banco Central Europeu pode ser convidado a participar. O sistema de presidência do Conselho é exercido através de um sistema de presidências rotativas. Estas condições são definidas pelo Tratado, o artigo 236 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e depois é concretizada por uma decisão do Conselho Europeu. O objetivo da rotação é ter em conta a diversidade e os equilíbrios geográficos da União e é assegurada por grupos que são pré-definidos de 3 Estados, a chamada Troika, em que temos o Estado que assumiu a última presidência, o Estado que tem a presidência atual e depois o Estado que há de assumir a próxima presidência. E formam essa troika para garantir que há um bom andamento dos trabalhos e isto está previsto no artigo 20 do Regulamento Interno do Conselho da União. O Conselho tem várias composições. Algumas estão definidas nos próprios tratados, é o caso do chamado Conselho dos Assuntos Gerais e do Conselho dos Negócios Estrangeiros. O Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros, também conhecido como Conselho ECOFIN, é outra das competências, das composições mais importantes, porque é o Conselho que exerce poderes no âmbito da União Económica e Monetária. E depois temos também um conjunto de outras composições que estão fixadas no anexo 1 do Regulamento Interno e, como podem ver, temos aqui um total de 10 composições deste Conselho. Estas composições, como reparam, congregam várias políticas que, enfim, têm alguma afinidade, mas que podem, por exemplo, a nível nacional, estar divididas por diferentes ministérios. O Conselho tem por regra de deliberação a maioria qualificada, a menos que os tratados estabeleçam uma regra distinta. Curiosamente, no Tratado de Roma, a regra até era a da maioria simples, mas como essa era uma regra supletiva, que depois era, na prática, afastada por praticamente todas as bases jurídicas, ou seja, normas habilitantes, na prática isso nunca chegava a acontecer, uma decisão por maioria simples. A votação tem que ser decidida pelo Presidente, portanto, o Presidente convoca a votação. Os Estados-membros votam pela ordem da presidência, pela ordem daquela decisão do Conselho Europeu, e para além dessa votação em reunião há também a possibilidade de ser desencadeado um procedimento escrito e de assentimento tácito para matérias que não suscitem particular discussão. Há ainda alguns casos de maioria simples, maioria dos membros, por exemplo, em matéria de questões processuais e sobre o regulamento interno, artigo 240, número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No âmbito do procedimento legislativo especial, o Conselho delibera por unanimidade. Essa é uma das características que distingue o procedimento legislativo especial do procedimento legislativo ordinário. As abstenções também não impedem que as deliberações sejam tomadas por unanimidade. Maioria qualificada. Até 1 de novembro de 2014, esta matéria era regulada, nos termos do artigo 16, número 5 do Tratado da União Europeia, pelo protocolo relativo às disposições transitórias. A partir dessa data, a maioria qualificada passou a ser definida por esta regra 55-65. Ou seja, há maioria qualificada quando tivermos 55% dos membros do Conselho, ou seja, atualmente com 27 Estados-membros temos de ter um mínimo de 15 Estados-membros do lado da maioria, para um ato ser aprovado por maioria qualificada, mas esses Estados-membros devem representar pelo menos 65% da população da União. E esta correspondência entre os Estados e a percentagem de população é certificada anualmente por uma decisão tomada pelo Conselho da União. Do mesmo modo que há uma maioria qualificada, também há uma minoria de bloqueio. A minoria de bloqueio pode ser constituída por pelo menos 4 Estados que representem mais de 35% da população da União, porque, se assim for, então não temos 15 Estados a favor para formar a maioria, mas também se tivermos pelo menos 4 Estados que representem mais de 35%, não se preenche o segundo critério, que era o critério da representatividade dos 65% da população da União. No anexo ao tratado temos também esta declaração, número 7, a declaração A de número 4 do artigo 16 do Tratado da União Europeia, em que se recorda a prática do Conselho de procurar envidar os melhores esforços para reforçar a legitimidade democrática dos atos que tenham que ser adotados por maioria qualificada. Isto é, se quiserem, um eco ainda, já um pouco distante, mas ainda um eco daquele conflito que levou aos acordos de Luxemburgo. Esta declaração retoma os princípios de uma outra declaração, chamada Declaração de Ioannina,
mas agora num projeto de decisão do Conselho. E aquilo que se estabelece é que, atualmente, no regime que vigora a partir de 1 de abril de 2017, é que se houver um conjunto de Estados-membros que represente pelo menos 55% da população ou 55% do número de Estados, conforme seja necessário para constituir uma minoria de bloqueio, eles podem declarar opor-se a um ato a aprovar por maioria qualificada e, nesse caso, o Conselho deve debater a questão. Debate a questão e faz tudo o que estiver ao seu alcance para chegar a uma solução satisfatória que possa ir ao encontro das preocupações desses Estados. Aqui o Presidente do Conselho tem um papel de adotar as iniciativas que sejam necessárias para tentar obter uma base de apoio mais ampla. Mas em última análise, será sempre possível ao Presidente, se concluir que não é possível aproximar ainda mais as posições, é sempre possível recorrer a um procedimento de votação por maioria qualificada. Isto introduz aqui, de certa forma, uma espécie de obrigação de meios de procurar não deixar isolado um conjunto significativo de Estados ou um conjunto representativo, particularmente representativo, em termos da população europeia. Temos depois também um conjunto de casos especiais para a decisão por maioria qualificada. Por exemplo, quando uns poucos casos em que o Conselho não delibera com base numa proposta da Comissão, então aí a maioria qualificada passa a ser de 72% dos membros, que reúnam 65% da população. A razão de ser disto prende-se com o facto de, como na base do ato não está uma proposta da Comissão, não temos um ato de uma instituição que representa o interesse geral e daí esta exigência de um reforço da legitimidade da decisão tomada pelo Conselho. Por causa, em particular, do procedimento do artigo 7º do Tratado da União Europeia, que permite a suspensão do direito de voto de um membro no Conselho em caso de violação grave e persistente dos valores da União, nesses casos, então, as regras de votação têm que ser ajustadas para ter em conta precisamente essa suspensão do direito de voto. Há também um conjunto de cláusulas travão que permitem obstar à tomada de uma decisão. No âmbito da política externa e de segurança comum, é o caso do artigo 31, número 2, parágrafo 2, o segundo parágrafo do Tratado da União Europeia. Um Estado pode opor-se a uma decisão por maioria qualificada e, se não for possível então chegar a uma solução aceitável para esse Estado, o Conselho pode, por maioria qualificada, submeter a questão ao Conselho Europeu e então o Conselho Europeu vai decidir por unanimidade. Temos também o artigo 48, número 2, 48, segundo parágrafo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, medidas relativas à livre circulação de trabalhadores em matéria de segurança social para trabalhadores migrantes. Mais uma vez, um Estado considera que um projeto de ato legislativo prejudica aspectos importantes do seu sistema de segurança social ou afeta o equilíbrio financeiro desse sistema, pode então pedir que esse caso seja submetido ao Conselho Europeu, suspendendo o processo legislativo. Se não houver consenso ou se não for pedida nova proposta à Comissão, então o ato não é adotado e, portanto, isto corresponde na prática a uma espécie de veto. E temos também o artigo 86, número 1, parágrafo 2º e 87, número 3, segundo parágrafo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em que temos aqui uma possibilidade de bloqueio por um grupo de pelo menos 9 Estados para submeter a questão ao Conselho Europeu e suspendendo o processo. E se não houver consenso, então 9 dos Estados que queiram avançar podem então avançar para uma cooperação reforçada, desde que a matéria em causa, no âmbito do combate a infrações lesivas dos interesses financeiros da União e cooperação policial, desde que essa matéria respeite as regras das cooperações reforçadas. As reuniões do Conselho são públicas, pelo menos quando o Conselho delibera e vota sobre um projeto de ato legislativo. Portanto, há aqui uma ideia de aproximação ao funcionamento de uma Câmara Parlamentar, na medida em que o Conselho está a deliberar precisamente enquanto, por assim dizer, segunda Câmara ou Câmara Alta, no âmbito do processo legislativo. A parte da ordem do dia, que é relativa a atividades não legislativas, essa parte não é pública. O Parlamento tem também, exerce a função legislativa e a função orçamental em conjunto com o Parlamento Europeu. Mas quando se aplica um processo legislativo especial, então aí o Conselho tem tipicamente o poder de decidir em exclusivo. Em matéria de execução, o sistema anterior ao Tratado o Tratado de Lisboa previa que o Conselho era o titular original do poder de execução, mas este era objeto de uma espécie de delegação automática à Comissão, exceto em casos excepcionais. O Tratado de Lisboa veio a alterar estas regras e atribuir a competência de execução de atos juridicamente vinculativos aos Estados-membros, nos termos do artigo 291, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
Isso não implica, no entanto, que a Comissão não possa também adotar atos de execução, em particular quando isso decorra do próprio princípio da subsidiariedade. Nesse caso, a competência é da Comissão, podendo ser exercida pelo Conselho em casos específicos devidamente justificados nos termos do 291, número 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Nos acordos internacionais, o Conselho é que tem que autorizar a abertura de negociações e é o Conselho também que emite diretrizes ao negociador nos termos do artigo 18, números 2, 3 e 4 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Quando chegamos à fase de assinatura de um acordo internacional, então é também o Conselho que tem que aprovar a decisão de autorização de assinatura do acordo. E tem também depois competência para decidir, para concluir o acordo, quando necessário, como vimos, após a aprovação do Parlamento Europeu. O Conselho tem também competências de coordenação. Nos termos do artigo 16, número 1 do Tratado da União Europeia, como podem ver, ele exerce funções de definição das políticas e de coordenação em conformidade com as condições estabelecidas nos tratados. Veja-se, por exemplo, o caso do artigo 121, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em que a Comissão elabora um projeto de orientações gerais das políticas económicas dos Estados-membros, que tem que ser aprovado pelo Conselho sob forma de recomendação após uma deliberação do Conselho Europeu. Ou o mesmo quanto às orientações a ter em conta pelos Estados-membros nas políticas de emprego, por força do artigo 148, número 2. O Conselho tem como órgãos auxiliares, em primeiro lugar, o COREPER, que é a sigla para Comitê de Representantes Permanentes, previsto no artigo 16, número 7 do Tratado da União Europeia e no artigo 240, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O COREPER tem uma competência puramente processual, portanto só adota decisões processuais, porque depois quem tem que adotar as decisões, de facto, é o Conselho. O COREPER tem uma competência essencialmente preparatória em relação aos trabalhos do Conselho. É também apoiado pelo Secretariado-Geral, que inclui também um serviço jurídico, que deve validar juridicamente as posições que sejam depois adotadas pelo Conselho da União. Por fim, vamos agora olhar então para a Comissão Europeia. A Comissão, nos termos do artigo 17, número 1 do Tratado da União Europeia, promove o interesse geral da União e toma as iniciativas adequadas para esse efeito. Nos termos do artigo 17, número 5, primeiro parágrafo, tem um número de membros que é correspondente a 2/3 dos Estados-membros, a menos que o Conselho altere esse número por unanimidade. Na verdade, o Conselho Europeu, aliás, na sequência de compromissos assumidos a quando da ratificação do Tratado de Lisboa, fixou um número de comissários que é igual ao número de Estados-membros em 2013, e essa é a situação que se mantém no presente e que, em princípio, se manterá nos tempos mais próximos. Portanto, cada Estado-membro indica um comissário para a Comissão Europeia. Estes comissários são, no entanto, independentes dos Estados-membros. Têm que ser escolhidos em função da sua competência geral, do seu empenhamento na própria integração europeia, dentre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência. Na prática, é muito comum que os membros da Comissão sejam antigos ministros ou antigos políticos que estiveram no ativo a nível nacional e que, enfim, são escolhidos pelos respectivos governos para irem para a Comissão Europeia. Estas garantias de independência estão consagradas nos tratados e o artigo 17, número 1, terceiro parágrafo do Tratado da União Europeia estabelece que os comissários não podem solicitar nem aceitar instruções de nenhum governo, instituição, órgão ou organismo. E estende-se também à prática de atos que possam ser incompatíveis com a natureza das suas funções, incluindo um compromisso solene que eles devem assumir nos termos dos tratados. Como já referi, o mandato da Comissão é um mandato de 5 anos, porque está alinhado precisamente com a legislatura do Parlamento Europeu, uma vez que a Comissão, como vimos, é politicamente responsável perante o Parlamento. O processo de indicação de nomeação da Comissão passa, como já vimos, pela eleição do Presidente, tendo em conta os resultados para as eleições do Parlamento Europeu, e depois das consultas adequadas, o Conselho Europeu propõe ao Parlamento, por maioria qualificada, um candidato. O candidato tem que ser eleito por maioria dos membros do Parlamento Europeu, e se não tiver aprovação, como vimos também, o Conselho tem que propor um novo candidato. A seguir, o Conselho aprova a lista de comissários de comum acordo com o candidato e o Presidente, tendo por base as sugestões dos Estados-membros. Terceiro passo, o Presidente indigitado, o eleito, o alto representante e os demais membros são então sujeitos a um voto de aprovação do Parlamento Europeu, e só depois dessa aprovação é que o Conselho Europeu nomeia então a Comissão por maioria qualificada. A Comissão pode ser destituída, como vimos, por uma moção de censura.
No caso do alto representante, como também vimos, se a moção for aprovada, o alto representante deve demitir-se das funções no âmbito da Comissão, mas continua em funções e continuará, por exemplo, a presidir o Conselho de Negócios Estrangeiros, porque tem esta dupla legitimidade. Pode também haver cessação do mandato individual por demissão voluntária ou compulsiva e substituição de um membro da Comissão. O artigo 247 prevê também a demissão por falta grave, em que aqui há uma demissão, mas tem que ser decidida pelo Tribunal de Justiça na sequência de uma falta grave ou porque a pessoa em causa deixou de preencher os requisitos necessários ao exercício de funções, sendo que a decisão tem que ser tomada sob proposta do Conselho, aprovada por maioria simples ou proposta da Comissão. Atualmente temos como Presidente da Comissão a Sra. Ursula von der Leyen, alemã, e a alta representante é Kaja Kallas, da Estónia. O Presidente da Comissão tem um papel, hoje em dia, extremamente importante. Nos termos do artigo 17, número 6, e do Tratado da União Europeia, do artigo 3º do Regulamento Interno, é a Presidente que define as orientações para o exercício da missão da Comissão, ela que determina a organização interna da Comissão, nomeia os vice-presidentes, com exceção do alto representante, porque esse é indicado diretamente pelo Conselho Europeu e é vice-presidente por inerência, e funciona como um primus inter pares, que pode pedir a demissão de qualquer membro, incluindo do alto representante, e pode também fazer remodelações, portanto, redistribuir os pelouros assumidos pelos comissários. O alto representante, como vimos, é nomeado pelo Conselho Europeu. O Conselho Europeu, neste ponto, delibera por maioria qualificada, com o acordo do Presidente da Comissão, e pode ser destituído pelo mesmo procedimento, mas está também sujeito, como vimos, ao voto de aprovação do Colégio de Comissários perante o Parlamento Europeu. As suas competências mostram a sua dupla natureza. Por um lado, ele conduz a política externa e de segurança comum, contribui com propostas para essa política e executa enquanto mandatário do Conselho da União e preside ao Conselho dos Negócios Estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, é também vice-presidente da Comissão e deve assegurar a coerência da ação externa da União, nos termos do artigo 18, número 4 do Tratado da União Europeia. Mas só está sujeito aos processos que regulam a Comissão na sua atuação enquanto membro da Comissão e não nas suas funções de alto representante para os negócios estrangeiros. Como já podem perceber até aqui, reparem que nós temos um conjunto de figuras que têm cada um o seu papel na representação externa da União, não sendo muito claro nos tratados exatamente qual é a forma de relação entre eles. Nós temos o Presidente do Conselho Europeu, que tem esta função de representação externa, temos este alto representante, mas depois ao mesmo tempo temos também o Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia. E na prática, nem sempre estas três personalidades atuam de uma forma completamente alinhada. Ou seja, digamos que aqui ainda estamos numa fase em que a estrutura institucional da União Europeia ainda reflete, por um lado, o pendor intergovernamental e daí o peso atribuído ao Presidente do Conselho Europeu, e por outro a ideia de que temos que criar uma política externa que seja verdadeiramente europeia, e daí também então as competências que são atribuídas seja à Presidente da Comissão, seja à alta representante. A Comissão funciona segundo um princípio de colegialidade, ou seja, todos os membros são iguais em termos de responsabilidades e direitos e deveres. Há uma responsabilidade coletiva pelas decisões que sejam tomadas, embora se permita também a delegação de poderes para atos de gestão ou de administração. A Comissão reúne pelo menos uma vez por semana, delibera por maioria dos seus membros, o quórum de decisão implica uma maioria dos membros previstos pelo Tratado. As reuniões não são públicas e os debates da Comissão são confidenciais. A Comissão é incumbida desta missão de promover o interesse geral da União e tomar as iniciativas adequadas para o efeito. Uma dessas competências é a chamada competência de guardiã dos tratados. A Comissão é chamada a velar pela boa aplicação dos tratados e das medidas adotadas pelas instituições e de controlar o respeito pelo direito da União sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, em particular no âmbito do exercício da ação por incumprimento contra os Estados-membros. A Comissão também executa o orçamento, faz a gestão dos vários programas do orçamento da União, exerce funções de coordenação, de execução e de gestão, assegura a representação externa da União, exceto no domínio da política externa e de segurança, e toma a iniciativa da programação anual e plurianual da União para a obtenção de acordos internacionais. Portanto, tem também esta vertente
de negociação de acordos internacionais. Uma das principais prerrogativas da Comissão é esta prerrogativa de iniciativa. Nos termos do artigo 17, número 2 do Tratado da União, os atos legislativos só podem ser adotados sob proposta da Comissão, a menos que o Tratado disponha em contrário. Nos termos do artigo 293, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o Conselho só pode alterar a proposta da Comissão por unanimidade, embora existam exceções, em particular no âmbito da relação com o Parlamento Europeu. O artigo 293, número 2, estabelece que a Comissão também pode alterar a sua proposta em qualquer momento, desde que o Conselho ainda não tenha deliberado. Como também já vimos, o Parlamento Europeu, mas também o Conselho, podem pedir à Comissão que lhe apresente propostas, respectivamente os artigos 225 e 241 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Mas se a Comissão não apresentar uma proposta, então a Comissão, nos termos destes artigos, deve informar a instituição requerente das suas razões para não apresentar essa proposta. Uma das questões que isto implica é saber se esta inércia, em caso de inércia, há um pedido de apresentação de uma iniciativa e esse pedido não é respondido, saber se ela pode ser ultrapassada pelo recurso por omissão previsto no artigo 265 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A minha colega, a professora Maria Luísa Duarte, defende que sim, que essa possibilidade existe. A minha posição é a contrária, e é uma posição que, enfim, seguida por vários outros autores, como Trevor Hartley, entre muitos outros, porque o problema é este: os tratados não estabelecem aqui um dever de agir, e só quando há um dever de agir cuja omissão configura uma ilegalidade é que é admissível recorrer ao recurso por omissão. Portanto, como vem aqui, a única exceção seria se a instituição requerente estivesse sujeita ela própria a um dever de agir e, para poder cumprir o seu dever de agir, fosse indispensável ter uma proposta da Comissão. Aí admito que seria possível recorrer ao recurso por omissão, porque a omissão da Comissão põe em causa o cumprimento do dever por uma outra instituição. Mas isso não é o que acontece, em geral, no Tratado e portanto, é uma hipótese mais académica. E, na verdade, embora não tenha decidido especificamente esta questão, o Tribunal de Justiça já decidiu uma questão semelhante a propósito da iniciativa popular, referindo também aqui as normas que estão aqui em causa. E tem esta referência jurisprudencial, o caso Pupink contra a Comissão, em que o Tribunal decidiu, a propósito da iniciativa popular, que a iniciativa popular não pode obrigar a Comissão a apresentar uma proposta quando ela não concorda com essa iniciativa. E eu julgo que a ratio dessa idenda e deste processo se aplica igualmente neste contexto dos artigos 225 e 241 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Por fim, a Comissão tem também um poder de execução. Como já referi, o poder executivo era essencialmente exercido pela Comissão antes do Tratado de Lisboa, atualmente é exercido pelos Estados-membros, mas nos termos do artigo 290 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é possível ao legislador europeu delegar na Comissão o poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo. E, nesse caso, o poder da Comissão delegado fica sujeito a condições. Um desses exemplos é, a propósito do mercado único digital, o Digital Markets Act, que prevê que, por exemplo, certas matérias possam ser desenvolvidas pela Comissão Europeia para garantir que, sem ser necessário rever todo o processo, todo o ato, isto é, regressar ao processo original da decisão para fazer uma revisão do ato, seja possível ter uma atualização do mesmo em aspectos que não são essenciais. Por fim, o artigo 291 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia fala também de atos juridicamente vinculativos, mas que necessitem de condições uniformes de execução. E, nesses casos, esses atos devem atribuir competências de execução à Comissão, exceto nos casos em que essas competências sejam conferidas ou assumidas pelo Conselho. Nesse caso, o exercício desses poderes fica sujeito a mecanismos de controle pelos Estados-membros que correspondem àquilo que era conhecido como a comitologia nos termos dos antigos tratados. Chegamos então ao fim deste vídeo. No próximo vídeo vamos então ver o Tribunal de Justiça, o Banco Central Europeu e outras instituições e órgãos e agências da União Europeia. E depois, no último vídeo, falarei brevemente sobre o processo legislativo, em particular o processo legislativo ordinário. Obrigado pela vossa atenção.